Bem-vindos! O assombrado Château de Fougeray. O Château de Fougeray, envolto pelos vastos prados ondulados de Brenne, no centro-oeste da França, é uma majestosa estrutura medieval. Cercado por muralhas que remontam à era dos druidas e celtas, este castelo testemunhou ao longo dos séculos cenas trágicas que alimentam rumores persistentes sobre sua assombração. Os Fougeray, uma linhagem nobre, estabeleceram sua posse sobre o Château de Fougeray em 1207, construindo-o sobre fundações que remontam à época galo-romana. É verdade que a história do Château de Fougeray é diversificada. Inicialmente pertencente a uma das famílias mais antigas da França, os Frottier, a residência ganhou destaque como um forte local de defesa durante a Guerra dos 100 Anos. Posteriormente, durante o Antigo Regime, o castelo assumiu o papel de um bastião da alta justiça, caracterizado pela presença de masmorras impressionantes. Sem dúvida, desde aquela época, o castelo escondia muitos segredos indescritíveis. Que tipos de torturas foram praticadas lá? Quais condenados gemeram à sombra dessas paredes? No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o Château de Fougeray começou a ser gradualmente abandonado. Adquirido na segunda metade do século XX pela família Perrinot, que o deixou no início da década de 1960, o castelo rapidamente entrou em ruínas. Em 2007, os proprietários decidiram colocá-lo à venda. A residência permaneceu desabitada até chamar a atenção de Véronique Geffroy, uma historiadora, e seu marido François Joseph, um agricultor. Fascinados, decidiram adquiri-la, indo contra toda a razão. Enfrentando muitos desafios, mas impulsionados por uma forte determinação em salvar o castelo em ruínas, o casal e seus 3 filhos mudaram-se para lá e começaram a trabalhar na restauração. Contudo, assim que se instalaram, a desilusão os atingiu rapidamente. A família percebeu que não eram os únicos habitantes do local. Fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Movimentos de objetos, ruídos misteriosos e estranhos chamados fantasmagóricos, bem como aparições. Proprietários e visitantes testemunhavam esses eventos inexplicáveis. Em 2012, Véronique, cansada das experiências sobrenaturais, decidiu vender o castelo assombrado. No entanto, ela não estava sozinha em perceber a presença paranormal. Seu marido afirmou ter encontrado no parque um homem curioso observando as obras de reforma. Até mesmo a filha, uma adolescente equilibrada, relatou ter visto uma mulher vestida de vermelho sentada na sala perto da lareira. Desconfortável dentro dos seus muros, a família finalmente confiou a venda a uma agência. Infelizmente, a reputação da fortaleza parece bem estabelecida e nenhum comprador se apresenta. Os Geffroys então retiram-no do mercado e tentam entender a realidade do que ali está acontecendo. Graças à intervenção dos médiums, conseguem finalmente juntar pedaços da história e, a partir daí, descobrir as identidades e personalidades dos fantasmas. Sim, os fantasmas. Em Fougeray, cada sala acolhe visitantes de diferentes épocas e cujas vidas, tal como a dos mortos, dificilmente são iguais. A primeira entidade encontrada foi uma certa Alice, que viveu no castelo na década de 1920. O próprio Charles Maurras compareceu ao casamento dela. Em novembro de 1924, 4 meses depois, ela morreu de doença renal. Seu corpo foi mantido acordado em seu quarto, desde então renomeado como Quarto de Alice. Às vezes ainda podemos sentir um cheiro de incenso. Algumas das jovens que mais tarde dormiram neste quarto sentiram dores nos rins. Posteriormente, os Geffroy conheceram Félix, um ex-proprietário do castelo, culto e elegante, que se apaixonou por um jovem da vizinhança e, desesperado, acabou com a vida numa noite de dezembro de 1898. O tiro que ele deu no templo ainda é audível todos os anos no momento de sua morte. Ainda mais sinistro, a sala do oficial de justiça foi cenário, no século XVIII, do assassinato à machadada de um oficial de justiça que veio reclamar uma dívida a Louis Travaux, então residente em Fougeray. Ligadas pelo sangue, as almas do assassino e da vítima agora assombram a cena do crime, reproduzindo incessantemente a cena horrível. Jean Frottier, cavaleiro que defendeu a fortaleza contra os ingleses, Floridas, seu filho, que morreu após ser empurrado escada abaixo da cripta, também perambula. Eles estão acompanhados por uma infeliz menina que morreu afogada. No chamado quarto da avó,
Uma velhinha às vezes dá um beijo na testa dos que dormem. Os médiuns contaram um total de 16 entidades que residem em Fougères. O Château de Fougères está hoje aberto ao público e pode ser visitado. Do lado de fora, você pode admirar sua majestosa arquitetura e apreciar as lendas que lhe estão associadas. Uma vez lá dentro, você poderá desfrutar da experiência única que o castelo oferece. Alguns visitantes relatam sentir uma presença sobrenatural durante a visita. Algumas pessoas pensam que é por causa dos eventos paranormais que acontecem no castelo. Outros são mais céticos e acham que essas histórias não têm fundamento. Apesar de tudo, é um local de mistério e lenda que vale a pena visitar para quem é apaixonado por castelos e histórias paranormais. O Château de Fougères é uma estrutura medieval imponente e fascinante. Cercado de mistério e histórias, fascina os visitantes e os leva a uma viagem no tempo. Os rumores de fantasmas e fenômenos paranormais ligados a ele acrescentam uma dimensão ainda mais profunda ao seu encanto. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!